Esse vai ser um apanhadão do que eu li no mês de agosto e setembro. Para ficar mais fácil, será um mini ranking das 3 leituras que eu fiz nesses 2 meses. Ei, aqui é a Lili. No top 1 tá A Longa Viagem ao Pequeno Planeta Hostil, que é uma ficção científica, porém o foco dele é muito maior na socialização e no preconceito que uma sociedade tem com a outra. Um dos pontos que eu mais gosto na escrita da Becky Chambers, né, que é a autora, é o jeito que ela tem de dar uma alfinetada no que ela quer dizer, sem deixar realmente escrachado o que ela quer falar. Outro ponto super positivo também da escrita dela é a diferença que ela dá de um personagem para o outro e a personalidade que ela deixa bem explícita realmente na escrita dela. Enquanto você lê, dá para ter uma completa noção de qual é a pessoa que está falando ali naquela frase. Não é igual a vários livros que parece que todos os personagens têm a mesma voz, todos falam do mesmo jeito. A escrita dela não, ela diferencia muito bem e pra mim isso foi um ponto que me fez apaixonar pelo esse primeiro livro. Em segundo tá Mistborn, O Império Final. É o primeiro livro do Mistborn. Eu gostei bastante dessa ideia de magia que tem, que é a queima de metal e que cada tipo de metal dá um poder diferente. Eu me embolei um pouco sobre qual metal fazia o quê, mas depois de umas páginas só vai, você entende ali quais são os metais para cada habilidade e depois você realmente se acostuma. Durante as cenas de luta mesmo, você até vê o personagem jogando uma moeda e ele se puxa e ele se empurra. Tem envolvendo leis da física, você começa a entender realmente o que está acontecendo ali, o que é de fato esse sistema mágico, você consegue visualizar a cena de luta e é muito legal de ver, é realmente gráfico. E tem um outro ponto também que eu quero comentar, que não é que eu tô dizendo que o sistema mágico do Mistborn ou as tragédias são parecidas, mas enquanto eu estava lendo, eu tive o mesmo sentimento que eu tenho quando eu assisto o anime do Fullmetal Alchemist. Eles dois têm uma vibe meio tensa, às vezes é divertido, tem um alívio cômico ali nos personagens, tem um tirano no poder e algum mistério que provavelmente vai acabar com o mundo. Por isso que eu acho que os dois têm uma semelhança, eu sinto a mesma vibe tanto do anime quanto do livro, mas o livro ele tem uma escrita um pouco mais jovem do que eu esperava. Isso não é um ponto ruim, eu só esperava uma escrita um pouco mais adulta. Ele não é um livro perfeito, ele realmente tem algumas coisas ali que me incomodam, seja da protagonista ou seja realmente da forma de escrever, mas isso não faz o livro ser ruim, ele é muito bom, por isso que ele tá em segundo. Em terceiro ficou o Dicionário das Palavras Perdidas. É uma ficção histórica do final do século XIX e do início do século XX. Essa é uma história que acontece devagar, bem devagar. Chega em uns 50% do livro e a gente ainda não sabe para onde ela vai, não sabe o que está sendo contado ali de fato, o porquê que estamos continuando lendo aquele livro, se vai pra frente ou não vai. Mas depois que passa desses 50%, a história fica maravilhosa. A gente quer saber mais o que acontece, a gente se envolve no cotidiano daquela época. Você consegue se sentir estando no século XX durante o início da Primeira Guerra Mundial. O que eu mais gostei é o quanto que o livro ele é fiel à nossa história real, aos fatos históricos, e o quanto que ele deixa claro o poder da palavra e o do ensino na divisão da sociedade. Enfim, eu favoritei esse livro, mas eu confesso que no início ele é bem entediante. Antes de eu continuar, só vou pedir pra você que tá aqui se inscrever no canal se ainda não for inscrito, também deixar aquele like que o vídeo é recomendado para outras pessoas. Em quarto está A Estrela da Manhã, do Percy Brown. Eu finalmente terminei essa trilogia do Fúria Vermelha e eu tive vários problemas com a escolha do autor. Não que seja um livro ruim, mas o Percy Brown pareceu escolher a forma mais fácil de contar a história. Ele tinha algo muito da hora, algo muito bem construído e o final ficou meia boca. Realmente pareceu que ele só quis escrever o final do jeito mais fácil que ele conseguia pra, sei lá, terminar o livro logo e não sei se seria vender, seja lá o que foi. Eu fiz um vídeo falando só dessa trilogia, vou deixar aqui nos cards. Em quinto e sexto estão A Vida Compartilhada em uma Admirável Órbita Fechada, que é o segundo volume ali das Wayfarers, e Os Registros Estelares de uma Notável Odisseia Espacial. É os livros dos nomes gigantes das Purpurina. Esses dois não são ruins, eles estão aqui em quinto e sexto lugar, o que eu acho um top até bom. Mas eu não gostei tanto deles quanto eu gostei do primeiro livro. Pra mim, o primeiro livro é literalmente uma obra-prima. Eu acho que a autora, ela escreveu muito bem, como eu falei lá no top 1, né? Esses dois aqui, eles têm menos diversidade e o foco da história é diferente. É uma série, mas você não precisa ter lido o primeiro para entender o segundo ou o terceiro. Ele tem uma ideia de
continuidade, no caso é cronológico, mas os personagens não são o mesmo. Então esse segundo e esse terceiro, ele tem um foco diferente, é a história de outras pessoas que está sendo contada, mas mesmo assim são maravilhosos, tanto o segundo quanto o terceiro, mas eles não são perfeitos como foi A Longa Viagem ao Pequeno Planeta Hostil. Em sétimo, Despertar. Tem uns ET que eles invadiram mais ou menos a Terra ali, eles querem uma espécie de permuta, onde os humanos e os ETs vão ter filhos juntos, né? Eles vão gerar uma nova espécie. Só que ao mesmo tempo os humanos não têm muito poder de escolha, eles não são presos, mas ao mesmo tempo eles são, como que eu posso dizer, eles são manipulados a aceitar o que os ETs querem que eles façam. E eu ainda não sei muito bem pra onde vai essa história. Eu tô perdidinha ainda, não sei qual é desses ET, não sei se eles estão falando a verdade ou se eles estão escondendo alguma coisa. Eu dei 4,5 estrelas pra esse livro, eu gostei da escrita, né? A escrita é o que teve, eu gosto muito da escrita dela, mas eu ainda não consigo dizer que eu indico, eu preciso ler o resto da trilogia pra ter uma opinião mais bem formada, pra eu falar com convicção se é bom ou se não é. Nesse ranking daqui pra baixo, fica difícil eu indicar sem ressalvas, tá? Alguns deles eu tenho realmente muitas ressalvas, mas vamos lá. Em oitavo tá Crepúsculo. Por quê? Eu me diverti muito lendo esse livro. Ele me lembra bastante da minha adolescência ali, eu tinha meus 12, 13 anos quando eu lia, quando eu assistia os filmes também. Eu vi que muitas coisas que eu não gosto da história, que eu me lembro de não gostar, não estão nos livros, isso é exclusivo do filme. A atuação dos atores também não ajuda, aquele roteiro ficou fraco, os dois parecem que, sei lá, estão apanhando ao invés de se gostar. O filme é estranho. Mas, falando agora do livro, ele não passa de 3 estrelas pra mim, porque eu sei que eu só me diverti por estar em LC, né? Eu tava lendo na LC do Clube da Alana, e pela nostalgia que eu tenho por eu ter gostado muito dessa história quando eu era adolescente. Porque quando eu penso em vários pontos da história em si, da escrita da autora, da problemática que tem ali do personagem de 100 e poucos anos gostar de uma menina de 17, da menina de 17 querer se sacrificar a todo custo pra estar do lado do personagem principal. Muitas coisas nesse romance me desagrada, pra falar a verdade. Eu sei que é mais padrão da época que ele foi escrito, mas eu tô com quase 30 anos e eu não consigo ler esse livro sem pensar em muitas coisas que eu falo, meu Deus, deixa de ser sonsa. Tanto ela quanto ele, os dois personagens são muito estranhos pro meu ponto de vista. Então, eu dei 3 estrelas, mais pela diversão e não de fato por falar, nossa, que livro bem escrito, que casal bem construído ou coisa do tipo. Não foi isso. É inegável falar que o Crepúsculo ele foi importante, que depois dele muitas pessoas beberam nessa onda de ter um romance sobrenatural, que muita gente começou a ler só por causa do Crepúsculo. Então é inegável dizer que ele foi um livro importante, que ele é um livro importante, mas eu não consigo dizer que ele é bem escrito, porque ele não é, gente, desculpa, não é porque eu gosto ou porque outra pessoa gosta que ele vai ser bem escrito, não é. Tem que saber diferenciar o que é bom do que o que você gosta sabendo que é ruim, e Crepúsculo tá nesse caso. Eu me diverti lendo, mas eu sei que ele não é bom. Em nono, Sombriossos, é o primeiro livro ali dos Grishas. Esse é bem aquele padrão de início de fantasia adolescente. Tem uma menina meio sonsa que gosta de um carinha, daí aparece um outro cara mais misterioso, ele é mais bonito, ele é mais poderoso, e ela acaba se interessando por ele também, mesmo que ela goste do carinha sonso. Essa protagonista, por nenhum motivo, tem o poder de salvar o mundo e a partir daí ela precisa combater o mal e desenvolver suas habilidades. Ele nem fede nem cheira pra mim. Já já eu falo um pouco mais sobre os outros dois dessa trilogia, tá? Porque eles também estão nesse ranking. Mas esse primeiro aqui eu dei 3 estrelas, eu acho, 3,5 no máximo. Porque não é bom nem é ruim. É no meio ali pra dizer que dá pra ler. Em décimo tá o primeiro volume que foi lançado pela Pipoca Nanquim do Druna. Já digo que essa é pra maior de 18 anos, tá? É uma HQ erótica com ficção científica. Não tem umas coisinhas mais ou menos, não, tem coisa explícita realmente, então é pra maior de 18. Nessa história as pessoas estão tentando sobreviver e fugir de um vírus que tá atacando os outros e transformando eles num bichão, tipo The Last of Us. Essa é uma HQ de 1985 que tem como público-alvo homens adultos, ou seja, nós teremos uma protagonista mulher, lindíssima, que vive de salto alto por nenhum motivo e praticamente tá sem roupa toda hora, toda página ela tá sem roupa também por nenhum motivo.
e que ela é violentada diversas vezes, de forma explícita. E é por isso que eu tô deixando muito claro que é pra maior de 18, não é nem pra 16, tá, gente? Não é uma coisinha velada, não, é explícito mesmo. E além de ter essa violência sexual, existe N outras violências ali, de forma física, de forma psicológica. E no meio disso, a Druna, que é a nossa protagonista, está tentando não ser infectada por esse tal desse vírus, se salvar e, quem sabe, mudar de cidade, porque ela não sabe muito bem também onde ela vive. Essa HQ literalmente é um pouco controversa. Eu consigo gostar da ideia do autor sobre a parte de ficção científica, mas eu não consigo não torcer o nariz para vários pontos onde ele faz a gente achar que a Druna pode estar gostando do abuso que ela está sofrendo. Então, esse pra mim é o ponto mais que me faz ficar com raiva. Mas mesmo assim, eu ainda provavelmente lerei o segundo volume, sim. Eu só não sei quando, porque eu preciso ter um pouquinho de estômago pra ler e também porque eu não vou ler só pra ficar criticando, sabe? Eu não gosto de ler uma coisa pra falar, isso é uma bosta, deixa eu continuar lendo. Não, não é assim que eu quero ler. Eu vou ler quando eu falar, ok, respira. Vamos lembrar que isso aqui era de 1980 e isso aqui era aceito na sociedade da época. Agora, vamos ler. Então, quando eu tiver com essa vibe, eu pego pra ler o segundo volume. Em 10º está o caso Evandro. É um true crime. O problema desse livro, pra mim, é a escolha de narrativa do autor, que é o Ivan. A forma dele escrever o livro segue a mesma ideia de descoberta de provas ou a refutação dessas provas. Ou seja, a gente fica indo e voltando nos acontecimentos toda hora. E fica super repetitivo. Tem hora que até dá pra se perder quem é que tá falando, qual é o assunto, qual é o ponto de vista, é a defesa ou é a acusação. O caso Evandro é super interessante, confuso e controverso, e a forma de narrativa que o autor escolheu dificultou demais a leitura ao invés de facilitar. O penúltimo ficou Ruína e Ascensão, que é o terceiro livro ali dos Grishas. E em último está o segundo volume, que é o Sol e Tormenta, também dos Grishas. Gente, o primeiro livro, como eu disse, ele é ok. Tipo assim, ele não tem nada demais, ele não tem nenhum problema de fato, mas ele não tem nada demais na escrita, é um livro na média. Mas esse segundo, esse terceiro, cara, não dá. A autora não desenvolveu o universo dela. O segundo é uma grande encheção de linguiça. Os personagens ficam pra lá e pra cá. E a jornada deles é uma chatice. Tipo, eles têm um objetivo. Ok, o objetivo seria feito em 2 páginas e ela fez um livro de 300, 400 páginas pra falar desse uma única coisa importante. A história não desenvolve, a protagonista é um pé no saco. Os amigos dela também não acrescentam muita coisa, ela também não desenvolve o ponto de vista, a personalidade desses outros personagens não tem, são só uns fantoches que estão ali pra completar o enredo. O poder da protagonista vem do foco em nada. O vilão também é raso. O vilão, que seria meio que o personagem interessante, também é raso. No fim das contas, eu não acho que essa trilogia seja boa. Tanto os personagens quanto o sistema mágico são mal construídos. E além de tudo, a protagonista é sem graça. Que assim, eu não tenho necessidade de gostar da protagonista pra gostar do livro. Mas se nada salva, não tem como eu falar que ele é bom, gente. Não tem, não tem. Ele é mal escrito, a personagem é mal construída, o universo mágico é mal construído. E fora isso tudo, a jornada do personagem é chata de ler. Me desculpa, acompanhar essa menina foi um saco. E até o vilão, que seria o personagem legal, também é um saco. Faltou muita coisa pra isso valer a pena, muita coisa. Eu tenho vontade de ler o Six of Crows dessa mesma autora, né, que também ali tem alguma coisa a ver com os Grisha. Todo mundo já falava que a primeira trilogia não é muito boa, mas daí pra frente fica melhor. Mas pra falar a verdade, eu não tô a fim de ler por enquanto, não. Não sei. Não foi tão blá que eu quero dar um tempinho pra eu pegar o Six of Crows pra eu ler. Por enquanto não vai rolar. No fim das contas, foram meses que eu tive ótimas leituras, mas eu também tive uma leitura meio... Mas a conta fechou até ok, gostei ali de várias experiências que eu tive durante os livros. Vou deixar o link de todos eles aqui na descrição, caso vocês queiram comprar pelo meu link da Amazon. Eu ganho comissão em qualquer coisa que vocês usarem o meu link para comprar. Deixa o seu like se você não deixou o seu like, se inscreve no canal também se você não for inscrito, para ficar sabendo dos novos vídeos que virão por aí. Obrigada por ter assistido até aqui, beijo e até o próximo vídeo.